Só que em Franca, o pessoal que vai a Franca é do sul de Minas. Como é que o senhor está enfrentando esse problema, prefeito? Bem, nós temos... Franca hoje tem, talvez, uma estrutura das melhores do estado de São Paulo, no sentido de entidades assistenciais. Além disso, eu falo, essa sintonia que existe em todos os segmentos da nossa comunidade faz com que as coisas facilitem para a gente administrar. Nós temos uma união com uma entidade assistencial, mais da Guarda Civil Municipal de Franca, e uma entidade que a gente faz uma triagem quando chega o migrante na própria estação rodoviária. Ele é feita uma triagem, ele é encaminhado para uma estrutura que nós temos montada em Franca, e lá a pessoa pode residir durante 3 dias, até mais se for o caso. E nesse período ela tem que arrumar um emprego, e se ela não arrumar nesse período, nós devolvemos a sua cidade de origem através de transporte, né? De Agora, passagem. muita gente fica em Franca? Fica porque acaba arrumando, de uma forma ou de outra, acaba arrumando emprego ou nas indústrias de calçado, ou na própria lavoura, né? Embora nós estejamos passando assim, por uma pequena crise, mas que eu acredito seja passageira, porque a gente sempre tem altos e baixos. Nesse meio período, as pessoas vão acomodando. Por exemplo, hoje nós temos na área de construção civil muitas obras, então às vezes a pessoa se adapta a trabalhar em outro tipo de pedreiro, outro tipo de profissão, como ajudante de pedreiro principalmente, né? Então nós temos muita obra hoje em nossa cidade. Com a promulgação da Constituição de 1988, Franca passou a ter um problema sério com a venda de diamantes. Franca é um lugar onde se comercializa muitos diamantes. Naquela região também se tira diamante da terra. Com a nova Constituição, passaram a cobrar 18% de ICMS sobre o diamante. Antes era 1%. Resultado, muito pouco se comercializa diamante na cidade de Franca. Isso está dando problemas na economia. Prefeito, o que o senhor acha da cobrança do ICMS sobre o diamante? E dessa proporção, né? Eu acho que isso já foi levado às nossas autoridades, ao nosso governador. É uma luta dos diamantários da nossa cidade e que ficou muito bem esclarecido a esse respeito. O diamante, você vê, é uma mercadoria de porte muito pequeno, então ele é fácil de ser contrabandeado, de ser sonegado. Então não há razão nenhuma para o governo taxar com uma alíquota tão alta, como é o caso desse produto, né? Então a gente tem que seguir aos grandes países do mundo e para que possamos concorrer com os países exportadores, inclusive, e abaixar essa alíquota, igualando aos outros países, que seria de 1%. Tem sonegação lá, prefeito? Eu acredito que sim, muita. Agora, o governador já tem conhecimento disso, já está sensibilizado com esse problema. Porque diamante não se leva no caminhão, mas leva no bolso, né? Quer dizer, o sujeito quer, pega, leva o diamante. E ele não tem condição de recolher um imposto, uma alíquota tão alta como essa. Eles não têm como concorrer com os grandes países do mundo. Então, eu acho que é um problema que precisa ser resolvido a curto prazo. Bom, ano passado, 3.000 pessoas foram demitidas das indústrias de calçados de Franca. Franca é a maior produtora de calçado masculino do Brasil e exporta para o mundo inteiro. Como é que a cidade de Franca está vivendo com a crise do calçado, prefeito? Bom, as grandes indústrias, as médias indústrias que estão com o seu produto todo comprometido com o exterior, ou seja, já com as vendas realizadas, e uma grande maioria até o final desse ano, não está tendo crise, não tem problema. Talvez o mercado interno, sim, é que tenha trazido maiores dificuldades ao pequeno produtor, ao médio produtor. Mas eu acredito que isso é uma coisa passageira, porque no todo início do ano acontece isso, né? As vendas caem. Antes do Natal elas crescem e depois do Natal tem um período que vai até, se não me engano, até março. Bom, o senhor está otimista. Não, a gente tem que ser. Eu acredito que o Brasil é um país maravilhoso, né? Embora os nossos administradores tenham até criado uma série de dificuldades, você falou no café e tantos outros produtos. Não, é sobre o café que eu gostaria de falar com o senhor, porque o senhor acha que o café fino vai sumir de Franca?
Olha, do jeito que está acontecendo aí, se não houver uma mudança na política e os nossos líderes sindicais, os cooperados lá da COCAPEC e tal, estão fazendo um trabalho maravilhoso no sentido, né, de que sensibilize o governo e mude essa mentalidade, porque o café ainda é uma grande fonte de divisa para o nosso país, né? É um produto exportável e o governo tem que olhar com o maior carinho para esse problema. Bom, a indústria de calçados de Franca funciona basicamente quase que como uma escola para os jovens. Desmotivados, eles não estudam e vão primeiro trabalhar. E trabalhando, deixam de estudar. Muitos deles deixaram de fazer o segundo grau. Resultado, hoje estão sentindo falta de um diploma. Como é que o senhor está resolvendo esse problema lá em Franca? Bem, nós tivemos que, no início da nossa administração, nós tínhamos uma meta de criar 4 cursos supletivos. Já criamos 3 para administração direta e 1 indireta, porque nós construímos uma escola em que hoje, em convênio com o SESI, ela está sendo administrada. Já na administração passada, tínhamos criado um curso supletivo e tínhamos, do nosso antecessor, recebido mais um que havia sido criado. Hoje, Franca tem 6 cursos supletivos. Quer dizer, precisa botar bastante curso supletivo. Ah, não tem dúvida. Mas a nossa primeira meta foi o curso ensino pré-primário. E houve um desenvolvimento muito grande, porque o nosso secretário da Educação nos sensibilizou no sentido da importância desse curso para que a criança tivesse o maior aproveitamento no ensino do primeiro grau. Bom, após o intervalo, vamos continuar conversando com o Maurício Sandoval Ribeiro, prefeito de Franca, e vamos falar sobre outras obras que estão sendo feitas na cidade. Voltamos depois do intervalo. O cão é o melhor amigo do homem. Você vai ver cenas impressionantes do ataque de um pitbull americano. Um cachorro inventado pelo homem que pode se transformar numa verdadeira arma. Informe-se no programa de domingo, 7h30 da noite. Em Sertãozinho, quem liga no canal 17, se liga na nossa TV. Visitando a clube hoje está Maurício Sandoval Ribeiro, prefeito de Franca. Franca, que pode-se dizer, é quase um exemplo de cidade com infraestrutura. A cidade tem praticamente 100% de água, 100% de esgoto e 100% de luz. Falta alguma coisinha. Ô prefeito, como é que vai ficar a cidade até o final do ano? Eu espero entregar a cidade, aliás, tenho certeza disso, muito melhor do que encontramos, porque toda a parte de infraestrutura estará feita em todos os bairros, não só com o problema de água, esgoto, iluminação e pavimentação também, remoção de lixo, né? Ligações de energia, não é só iluminação. Então, eu acho que os bairros estarão perfeitamente saneados. O senhor falou pavimentação. Quantos asfaltos, quantos quarteirões estão sendo asfaltados em Franca? Entre asfaltamento e recapeamento? Olha, acho que Franca está batendo um recorde, talvez até nacional. É claro que proporcionalmente às demais cidades, né? Nós estamos chegando à casa de 2.300.000 metros quadrados em 3 anos. Nós pavimentamos entre recapeamento e asfalto. Traduzindo isso, deve dar o quê? 200 quilômetros de asfalto? 285 quilômetros, mais ou menos, se for considerar que uma rua tem 8 metros de largura, por 1.000 metros, se dividir isso por 8.000 metros quadrados, nós vamos chegar a uma casa surpreendente de, acho que mais de 280 quilômetros. Não é asfalto demais, não, prefeito? Onde é que tinha tanta rua sem asfalto assim? Eu acho que até futuramente alguém vai ter que, quando passarem alguns anos, eles vão ter que fazer um estudo da história da Franca e vão constatar que realmente foi algo de surpreendente. Eu acho que é a perfeita sintonia que existe entre o nosso secretariado, até o mais humilde servidor, a Câmara Municipal e as autoridades. Existe um estímulo, né, e todo mundo acredita na austeridade e honestidade da nossa administração. E existe uma colaboração nesse sentido. Bom, em Franca estão construindo uma estação de tratamento de esgoto. Uma das primeiras desta região, uma das primeiras do país. Já existem, mas em Franca também estão fazendo uma estação como deve ser feita. Prefeito, por que vocês estão fazendo essa estação de tratamento? O que vocês sentiram lá de problema para investir nisso?
Bom, isso é um sonho antigo que a comunidade tem, desde a primeira administração, bem anteriormente. E a gente vem colaborando com o Estado. Nós desapropriamos há pouco tempo 10 alqueires de terras ali encostadas de Franca, entregamos a Sabesp para que seja construída essa estação. A primeira etapa é a construção de quase 19 quilômetros de emissários e interceptores pela Sabesp. Nós já pedimos, sensibilizamos o governador passado e esse atual, né, no sentido de que abra imediatamente a concorrência e esses recursos vieram do Banco Mundial. Nós entendemos que é até uma questão de sobrevivência e isso, inclusive, está na Constituição Federal, isso aí está sendo fiscalizado pelo curador do município e pelas autoridades ecológicas, pelos ecologistas. Então, eu pedi ao governador passado, e dentre os 5 pedidos, ele mandou destacar um, eu destaquei a estação de tratamento, mesmo sabendo que ela não seria inaugurada em nossa administração. Para onde vai o esgoto de Franca? Ele está sendo jogado praticamente no Córrego dos Bagres. E isso aí vai poluindo aí para frente até o Rio Sapucaí e mais para frente aí. É um córrego morto. Então a estação de tratamento não é de âmbito municipal, ela é de âmbito regional. Aliás, todos os municípios que gravitam em torno da nossa cidade, que giram e estão limítrofes, eu acho que tinha que lutar para que essa estação saia o mais rápido possível. Bom, tem uma história que ficou famosa em Franca, dos postos de gasolina. O prefeito tinha 6 terrenos nas avenidas lá de Franca e resolveu vender para postos de gasolina. Vender não, fez lá um negócio para que os postos pudessem usar os terrenos. Em troca disso, a prefeitura recebeu uma montanha de dinheiro. Prefeito, explica essa história para a gente. Bom, essa história também ficou, eles até brincam lá em Franca, eu tenho muita sorte. Eu acho que não é não, as coisas vêm por acréscimo quando você age de uma maneira séria e correta. Nós precisávamos de recursos para instalar uma usina de lixo, nós precisávamos de recursos para canalização e só com a receita do município você não pode desenvolver grandes projetos. E quando nós fomos procurados, até foi pela Shell, por outra bandeira, solicitando que nós cedêssemos 6 terrenos incomodados, que eles construiriam 6 postos de gasolina. Eles nos dariam uma importância que naquela época, foi em 89, dava para construir a usina de lixo. Eu deixei claro, e com a assessoria da nossa Procuradoria Jurídica, de que essa transação, esse contrato que seria feito, teria que ser feito antecipadamente por uma licitação. Então eles pagaram isso? Certo, mas eu tive que abrir uma concorrência, abrindo também para as outras bandeiras, né? E quem ganhou? E acabou ganhando a Petrobras. E na disputa houve, assim, um acréscimo muito grande daquela importância que havia sido estipulada logo no início. E os terrenos vão ficar para eles? Não, nós nós demos incomodado no prazo de 20 anos. Após 20 anos nos devolve. Então, esses terrenos, inclusive, estavam lá praticamente criando problema com mato e os vizinhança reclamando e tal. E hoje, com esses recursos, nós instalamos a usina de lixo, nós começamos 411 habitações, né? Construímos o núcleo do Palma, depois a Caixa Econômica encampou, nós desapropriamos mais de 15 propriedades, onde hoje nós estamos ligando 2 importantes avenidas e vamos regularizar o problema do tráfego, né, do trânsito da nossa cidade e também de canais que estavam criando situações das mais graves, inclusive invadindo indústrias lá e criando até prejuízos na indústria do Samelo. Né? Bom, prefeito, é possível que o senhor vai sair da política, o seu mandato termina no final deste ano, sem ver o Brasil com municípios fortes. Desde 77 que o senhor vem defendendo uma tese de uma confederação de estados com municípios fortes. Por que o senhor acha que essa seria a saída do país? Se você analisar os grandes países do mundo ocidental, você vai verificar que o presidente da República, ou a própria ministra ou ministra que governa esses grandes países do nível do primeiro mundo, você vai notar que eles não fazem obras nenhuma, nunca fizeram uma obra para lançar o seu sucessor, né? Você pode verificar que eles são fortes em 2 ministérios praticamente, que é o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa, né? A defesa interna e externa do país. Eu acho que o Brasil, sendo um país de dimensões continentais, nós
pregamos o fortalecimento do município a partir de 77, quando nós entramos. É claro que tinham muitas outras autoridades brigando por isso, mas hoje nós somos ferrenho municipalista. Eu acho que a saída do país é dar autonomia aos municípios e, ao mesmo tempo, criar uma confederação, dando uma maior também emancipação aos estados. Com isso, aí vai acontecer uma explosão nesse país. Muita gente fala assim, até propugna aí para a independência do Estado de São Paulo. Eu não concordo com isso, né? Lembrando os países do mundo socialista, em que hoje estão criando sua independência, mas lá existe problema, dentre outros problemas étnicos, que não se misturam. Aqui não. O português conseguiu preservar um país de dimensões continentais, então nós temos laços de sentimentos e amizade com todos os brasileiros. E somente uma confederação em que o Sul, eles falam assim, o Sul, com toda a sua riqueza, acabaria desenvolvendo mais e ia investir no Nordeste ou nos estados mais pobres. Então não haveria nenhum prejuízo. Obrigado pela visita, prefeito, e boa tarde. Boa tarde. Você continua com a gente na ZYB 868, TV Clube, emissora do Sistema Clube de Comunicação. Quem ligar o rádio nos 10.000 watts de potência da Clube às 7 da manhã, encontra Donati Júnior no plantão da Clube.